Boa noite, gente. Graça e paz. Feliz Dias dos Pais. Você que ainda tem pai. Se você não tem mais, agradeça pelo pai que você teve. E como eu disse pela manhã, vida que segue, porque é assim que a vida é. Eu não sei se você viu aqui o anúncio sobre... nós estamos num movimento missional na igreja, com uma série chamada Cada Dia Uma Viagem Missionária, onde nós vamos ter uma feijoada no dia 23, agora de agosto. Você só pode vir à feijoada se você trouxer alguém não cristão, porque nós vamos... nossa ideia é falar de Jesus para os nossos amigos. E nós vamos falar um tema muito importante, que você viu aqui no último aviso, que é #TamoJunto, que é sobre casamento. Eu vou falar sobre casamento duradouro, como Jesus faz e nos ajuda a viver um casamento duradouro. Então, vai ser um dia muito importante. Você não vai poder fazer a inscrição só você para comer a feijoada. Ela sempre está atrelada a algum amigo visitante não cristão. Então, se você quiser participar disso, você procure a Cris. Cadê a Cris? Ela já está aqui dentro? Não, né? Está ali dentro, a Cris. Procure a Cris para fazer a inscrição. Ela custa R$15, mas ela só custa R$15 para você, que tem muito dinheiro. Tá? Para os amigos, não. Então, vai ser assim, nós pagamos o preço por tudo. Então, você não vai pagar pelo seu amigo que você for convidar. Você só vai pagar a sua parte, da sua família, tal, tudo mais. Feijoada é um pouco mais caro, por isso que ela precisa custar R$15. E depois aí nós vamos dar um jeito, porque o que nós queremos é viabilizar para que os nossos amigos conheçam a Jesus e eles possam entender o que significa família. Segundo o Evangelho, eu gostaria que os nossos amigos pudessem ouvir isso. Eu já tenho algumas pessoas que eu estou entrando em contato sobre isso. Eu espero que você já tenha as suas também e você possa trazer para esse dia. Pode participar, noivos, não tem problema. Se você namora e pensa em casar, você também pode participar disso, não há problema, desde que você entenda que o tema vai ser esse. E esse encontro que nós vamos ter dia 23, sem ser esse domingo ou outro, pela manhã, ele não se dará às 10 horas. Você não venha para o culto às 10 horas da manhã, daqui a 2 domingos. Você precisa chegar aqui às 11 em ponto, que às 11 nós vamos começar. E 12:30, então, nós vamos ter uma feijoada com muita laranja e caipirinha. A caipirinha é só a brincadeira, porque quando a gente pensa em feijoada é sempre assim. Mas a ideia é que você não venha para cá 10 horas da manhã, é 11 horas da manhã, ok? E nós vamos começar tudo isso às 11 da manhã. Eu espero que você participe, nós já temos muitas inscrições, graças a Deus, e nós vamos trabalhar com o número que vai se fechar no domingo que vem. Domingo que vem encerra todas as inscrições, não adianta você me ligar na segunda, porque nós vamos estar comprando tudo que a gente precisa comprar, baseado nas inscrições que nós vamos ter no domingo que vem. Então, você, por favor, se passar de domingo que vem, não tem como você fazer e participar desse evento missionário, que eu acho que vai valer muito a pena. Agora sim, se você tem um filho de 2 a 11 anos, você pode liberar para que ele possa ir para a escolinha, para ele ouvir falar de Jesus, ele vai ser ensinado sobre Jesus. Se você não é criança, se sente, aquiete teu coração, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Bem, nós estamos numa série chamada A Fé que Surge nas Sombras, e nós estamos no tema O Pecado e a Tentação. Semana passada eu falei sobre alguns aspectos
disso. Eu falei, por exemplo, na semana passada, que toda mudança é uma tentação. Toda mudança que você enfrenta na vida, você vai sofrer uma tentação, para o bem ou para o mal. Ele te dará a coroa da vida ou ele te levará para a morte, no sentido de que você vai viver para desagradar a Deus, se você for direcionado para esse outro ponto. A segunda coisa que eu falei na semana passada é que por que todas as mudanças são tentações? Eu expliquei que Tiago está falando sobre a sedução e sobre o desejo, e que nós precisávamos fazer a diferença entre a causa e aquilo que te leva a pecar. Você precisa ter esse discernimento. A ocasião, que é o teste, mas a causa você precisa discernir quando é a ocasião e quando é a causa. Falei isso na semana passada um pouco, se você estava aqui. Hoje nós vamos tratar de um outro ponto que é extremamente importante para as nossas vidas. Como é que a tentação acontece? Quando eu sei, pastor, que eu estou sendo tentado? Como eu posso saber quando esse processo começa na minha vida? Como eu sei que eu estou sendo tentado? Como eu sei que alguma coisa está acontecendo comigo que isso está tentando me levar a pecar? Semana passada eu falei que Deus não te leva a pecar, Ele te testa, mas Ele não te leva a pecar. A única coisa que é capaz de você levar você ao pecado é o teu próprio coração. Então vamos ler o texto das Escrituras. Eu gostaria que você se pôsse de pé para nós lermos Tiago 1, do verso 9 ao verso 15. Eu vou ler os versos ímpares e você, por favor, leia os versos pares. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então a sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu te rogo pela tua palavra, não há esforço humano algum que possa transformar e modificar corações. Eu te rogo para que a gente possa ser exortado por ti, desafiado por ti, consolado por ti e encorajado por ti nesta noite, por meio da tua palavra. Que talvez tanta gente que esteja aqui possa estar exatamente nesse momento sendo tentado, sofrendo tentações e não sabe como lidar com isso, tentações das mais diversas na sua vida, e não está conseguindo romper com as cordas, com os grilhões, com as cadeias da tentação. Eu lhe peço que o Senhor nos ensine a fazer isso e, por favor, além de nos ensinar, eu já venho te pedir que, pelo teu poder, o Senhor venha desfazer os efeitos da tentação no nosso coração e possa nos ensinar a viver para a glória do teu nome e vencedores diante das tentações. Eu te peço que tua palavra se cumpra em nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Eu não sei se você percebeu, mas o texto que a gente leu, principalmente do verso ao 13 ao verso 15,
principalmente no verso 14 que nós temos aqui agora, que Tiago está usando uma metáfora sexual para quando ele vai falar de tentação. Ele descreve como, usando a metáfora sexual, como o pecado que age para atingir os nossos corações. No verso 13, por exemplo, Tiago vai dizer que quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, o que nós vamos responder hoje, nesta noite, é como a tentação acontece. Como que ela se desenvolve em nossa vida. E aí, no verso 13, nós vemos que Deus não tenta a ninguém. Mas olha só o verso 14, o que Tiago diz. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio. Isso é uma metáfora sexual que Tiago está usando para falar de tentação e para falar de pecado. A palavra seduzido é uma palavra sexual, eu já vou te dar o significado dela no grego, e o que vem a seguir, então, é essa metáfora sexual na qual eu estou falando com vocês. A palavra grega para seduzido, que está aqui no verso 14, se chama epitimia. Essa é uma palavra grega para falar sobre sedução, sobre aspectos sexuais. Por que eu estou falando sobre isso? Eu já falei algumas vezes sobre isso na igreja, mas você precisa perceber que não só Tiago fala sobre isso, mas Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, o Novo Testamento praticamente inteiro, nas suas cartas, tanto cartas paulinas, como a carta de Tiago, as cartas de Pedro, vão falar sobre esse mesmo termo grego, sobre sedução, indicando que, se repetidamente as Escrituras falam sobre o mesmo assunto, então, repetidamente, nós devemos falar sobre isso, porque parece que a Bíblia quer que a gente entenda muito bem o que significa essa sedução, para que a gente possa estar livre. Então, Tiago está mostrando como funciona o pecado. Tiago está dizendo que a essência do pecado não é que nós desejamos coisas ruins. Presta atenção nisso, eu já falei um pouco sobre isso. Tiago diz que todos os desejos são coisas boas. Todo o desejo, toda a tentação que vem sobre você são coisas boas. Mas quando Deus olha para isso, na verdade, Deus está, na verdade, vendo em você que, na verdade, o que você deseja são coisas muito mais trágicas. Então, se para o nosso coração uma tentação é uma coisa extremamente boa, prazerosa para nós, quando Tiago usa seduzido, e o termo no grego epitimia, Tiago está dizendo que essa sedução é algo extremamente danoso para você. Então Tiago está dizendo que todo o coração humano, na verdade, não pensa que está desejando coisas boas para si, mas, na verdade, o que ele está desejando são coisas muito trágicas para o seu próprio coração e para a sua própria vida. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus diz que Ele nunca vê o pecado como fazer algo errado. E isso aqui é muito importante que você entenda. Então, a base principal do pecado do Antigo Testamento é que Deus, quando vê pecado, Ele não vê pecado simplesmente quando você roubou, quando você mentiu. Ele vê pecado assim, mas não é a forma principal como Deus no Antigo Testamento vê pecado.
Deus no Antigo Testamento sempre vê pecado como adultério espiritual. Toda vez que você peca, você está adulterando espiritualmente. É isso que o Antigo Testamento mostra de como Deus no Antigo Testamento vê o pecado. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus se caracteriza como o nosso marido. E Israel como a sua esposa. É assim o povo de Deus como a sua esposa. Qual é o problema? No Antigo Testamento, o Israel, ou a esposa de Deus, a acusação de Deus é que o pecado estava levando o povo de Israel para os braços de outros maridos. Por isso que quando Deus olha para o pecado, Ele não está vendo em você simplesmente alguém que errou. Deus está te vendo como se você estivesse indo para a cama com uma outra pessoa. Como se você estivesse indo para os braços de um outro marido ou de uma outra mulher. Como no Antigo Testamento a metáfora é Deus marido e nós somos a esposa. Ele diz no Antigo Testamento que quando você peca, é como se você estivesse indo para a cama com outro homem, com outro marido. Por isso que Tiago está usando uma metáfora sexual. Não é à toa que essa metáfora sexual está aqui. Mas que outros amantes é esse, pastor, que você diz que Deus olha? Então, o Antigo Testamento, e Pedro e Tiago vai dizer, que tudo que se torna maior do que Deus passa a ser uma atração fatal ao teu próprio coração. Eu não sei se você já viu um filme chamado Atração Fatal. Se você estiver perto dessa pessoa, é sinal que você está correndo risco. O quê? De morte. Você, antigamente falava risco de vida, né? Mas agora é risco de morte. Então, o pecado, como diz o Antigo Testamento, leva sempre as pessoas a outros amantes. E esses outros amantes vão ser uma atração fatal para a tua vida. Vai trazer muito dano à tua vida. Deixa eu te mostrar uma pergunta que foi feita numa entrevista com alguns homens e algumas mulheres que adulteraram. Foi-se fazer uma entrevista com alguns homens e mulheres que adulteraram. Então foi-se perguntado aos homens, por que você adulterou? E nessa entrevista diz assim, a primeira coisa que eles falam, o seu esposo, você não estava bem com o seu esposo para adulterar? Todos eles, tanto homens como mulheres, disseram, não, eu estava bem com meu esposo e com a minha esposa. Nós temos um relacionamento estável. Isso numa pesquisa. Então, tanto os homens e as mulheres que adulteraram, eles disseram que eles não adulteraram porque estavam com um relacionamento ruim com o seu marido. Olha o que eles dizem na entrevista. Não cometi adultério porque estava descontente com o meu cônjuge. Olha só que coisa interessante. Mas ouçam o que eles disseram quando individualmente foi perguntado para o homem que traiu a sua esposa e para a mulher que traiu a sua esposa. Por que você traiu o seu marido ou por que você traiu a sua esposa? As mulheres, em sua totalidade, disseram o seguinte, o meu amante me fez sentir uma mulher de novo. Me fez sentir bonita. Mas, se vocês pensam que param aí, olha o que os homens disseram nessa pesquisa. A minha amante me fez sentir como um homem de novo. Um homem importante, bonito. Preste atenção nas respostas dessas pessoas que adulteravam. Então, o que essa entrevista quer dizer? Que eles adulteraram não porque eles estavam descontentes com seu marido ou com sua esposa.
mas porque algo começou a acontecer na vida deles, no coração deles, que eles começaram a se sentir inseguros com eles mesmos. E aí, com tamanha insegurança, eles começaram a sentir um vazio dentro deles mesmos. E aí, quando uma pessoa começa a se sentir insegura consigo mesmo, e um vazio dentro de si mesmo, eles precisam de uma coisa: eles precisam ser adorados. Então, quando a mulher adulterou e quando o homem adulterou, é porque ela encontrou um amante que podia dizer para ela as coisas e para ele coisas que faziam sentir que ele estava sendo adorado. Percebe como funciona? Não havia problema nenhum com o casamento deles. Mas quando eles começavam a ter problemas nos seus corações e vazios, eles disseram: os amantes, o meu amante e a minha amante me deu isso que eu queria. Eu estava meio down. E é assim que Deus fala sobre a igreja no Antigo Testamento, que a igreja queria ouvir coisas, ela queria ser adorada de novo. Então ela foi para os braços de outros homens. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então a Bíblia diz que o pecado não é apenas nós fazermos coisas erradas. O pecado começa quando algo se torna amante da nossa vida que não Deus. É isso que Tiago está dizendo. Algo que se tornou o autor de nossa autoestima, ou da sua autoestima. É algo que você precisa ouvir e que você não tem ouvido. O povo de Deus no Antigo Testamento queria ouvir coisas de Deus que ele não diria. E então ela quis outros maridos, outros homens para dizer coisas que ele tanto queria ouvir. Então essa desculpa de que nós adulteramos, ou que pessoas adulteram, porque seu marido não diz isso mais para você, ou sua esposa não diz isso mais para você, isso é um mito. Na verdade, o teu coração foi seduzido. Você quer ser adorado. O problema não está no teu marido nem na tua esposa, mas está no teu coração. Você quer ser adorado. Você quer que a sua autoestima esteja lá em cima. Mas, pastor, como isso acontece na nossa vida mais comum? Eu sei que Tiago está usando uma metáfora sexual. E isso pode acontecer a mesma coisa que pode acontecer nos relacionamentos conjugais. A Bíblia diz que isso pode acontecer na sua carreira profissional. Você quer tanto ter uma carreira bem-sucedida, mas quando essa carreira bem-sucedida faz de você se sentir bem consigo mesmo, te torna feliz consigo mesmo, a Bíblia diz que isto é uma atração fatal, que você está sendo seduzido. Não há nada de errado de nós prosperarmos, não há nada de errado de nós termos uma bela carreira profissional, mas Deus diz, e a Bíblia diz que quando você diz que a tua carreira profissional que te torna feliz, é ela que te dá prazer para viver, Tiago está dizendo que você está sendo seduzido, e você está sendo seduzido por uma atração fatal, e isso vai acabar com você. Vai matar você. Eu vou explicar como isso vai acontecer. Então, a Bíblia diz que se isso está te atraindo, você vai correr atrás disso, custe o que custar, até você conseguir. Então, quando você quer ter alguma coisa mais do que Deus, a Bíblia diz que isso é adultério espiritual. Você está adulterando espiritualmente. E é aí que a Bíblia diz que o pecado começa. Não há problema em ser tentado. O problema é que a Bíblia diz que quando você quer ter algo na sua vida mais do que Deus,
É aí que a tentação começa a se tornar efetiva e o pecado começa a agir em você. Então, preste atenção. O que há de errado com uma vida profissional saudável? O que há de errado ser bem-sucedido na vida? Nada, nada. Mas a carreira, quando ela se torna a sua sedução, quando ela que te faz feliz, espiritualmente falando, você está diante de uma atração fatal. Isso também acontece no namoro, quando você começa a dizer que meu namorado é tudo para mim, que meu noivo é tudo para mim, que a minha noiva é tudo para mim, que minha namorada é tudo para mim. Eu não saberia viver sem ele ou sem ela, porque é ele que me preenche, é ele que me dá sentido na vida, é ela que me dá sentido na vida. Tiago está dizendo que você está sendo seduzido e você está vivendo uma atração fatal no teu coração. Então preste atenção. Preste atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o pecado começa assim. Que assim que ele vai agir na sua vida, é quando você começa a adicionar na sua vida alguém para além de Jesus. É quando você torna alguma coisa na sua vida mais importante do que Jesus, melhor do que Jesus. Eu tenho falado sobre isso, como eu já falei no início, que a Bíblia repete tanto isso, porque é uma ideia de que a Bíblia quer que você saiba isso e grave isso no teu coração. Então, talvez você venha dizer, pastor, peraí, eu desejo essas coisas, e Jesus é bom, eu sei que Jesus é bom, que Deus é bom, eu oro todos os dias para Deus me abençoar no meu trabalho, eu oro todos os dias pela minha noiva, pelo meu noivo, pelo meu namorado, pela minha namorada, eu oro todo dia por eles. E uma coisa eu quero dizer para ti, Jesus, eu sei que tu és bom, eu sei que Deus é bom, mas por favor, eu não saberia viver sem ela ou sem ele. Tiago está dizendo, você está sendo seduzido. Se você não perceber isso agora com você, isso vai ser uma atração fatal na tua vida. Isso vai ser uma sedução fatal. Então você está sendo profundamente sendo atraídos por eles. É como se Deus estivesse indo assim, você está indo para a cama com a sua profissão, você está indo para a cama, não que literalmente eu esteja falando aqui agora com o seu namorado, com o seu noivo, você está indo para a cama com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, que não seja Jesus. Jesus você deixou de fora e você está nos braços de outros amantes. A Bíblia diz que Jesus precisa ser tudo na nossa vida, na minha e na tua vida. Pastor, mas espera aí, pastor, e se isso para mim for muito importante na minha vida? Se eu estiver realmente sendo atraído por essas coisas, Deus está dizendo para você que o resultado disso é que essas coisas vão controlar você. E você não imagina o que é ser controlado por essas coisas. E aí Tiago está dizendo, cuidado com os seus desejos. Cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado com aquilo que você quer, porque isso vai ser, ele vai fazer de tudo para seduzir, para corromper o teu coração. Mas como isso acontece, pastor? Como o pecado só vai seduzir o meu coração? Onde nasce o pecado? Todos nós sabemos que o ser humano já nasce pecador, ele nasce, a sua natureza já é pecadora. Mas neste contexto específico aqui, onde nasce o pecado? Quando ele é vindo por meio da tentação. Então vamos lá para o Júnior. Júnior vem aqui agora e me dá um soco. O que vocês acham disso? Quando o Júnior chega aqui e me dá um soco, o pecado já nasceu no coração dele bem antes. Deixa eu explicar isso para você. Então, quando o Júnior vem aqui e me pega, e fala assim, pastor, eu te odeio. Então ele vem e me dá um soco.
quando ele chega a mim, bum! O pecado já nasceu muito antes. Que pecado nasceu antes? Tiago diz que é isso que acontece. Quando o Júnior, então, vem me dar um soco, a Bíblia diz que o embrião da raiva, já foi plantado no coração dele há muito tempo. Então, preste atenção, quando você pega alguém e quer bater nela, é porque o embrião da raiva já foi plantado no teu coração há muito tempo. Toda vez que você quer ser rude com teu filho, com seu marido ou com a sua esposa, quando você chega a via de fato com alguém, a Bíblia diz é porque já houve um embrião plantado no teu coração, e esse embrião lançou sobre você um pecado específico, que é esse pecado da raiva. Então o teu problema para você lidar não é com o soco que você deu, mas com aquele embrião que foi plantado antes pela sedução do seu próprio desejo. Então a raiva é que dá à luz o soco, não o soco que dá à luz a raiva. O embrião é a raiva, entende? E então a raiva, ele não só dá à luz a um soco, a raiva dá à luz ao assassinato. A raiva dá luz a espancamentos. A raiva dá luz a muitas coisas violentas da nossa existência. Então, esse é o primeiro ponto. Então, Tiago está dizendo que todas as nossas ações pecaminosas, elas começam com pequenos embriões no nosso coração. Está sendo germinado um embrião no nosso coração. Então, todos os seus ressentimentos, imagine que você tenha chegado aqui com mágoa de alguém, ressentido com alguém. Tiago diz que houve um embrião lançado. Imagine que você tenha chegado aqui cheio de ansiedade. Tiago diz que essas ansiedades foram provocadas pelos seus desejos. Você foi seduzido por seu próprio desejo. Então, se você está aqui extremamente ansioso por alguma coisa, Tiago está dizendo que o que provocou essa ansiedade no teu coração foram os seus próprios desejos. Então, por isso que tem muita gente tomando remédio para dormir, porque eles estão cheios, tão cheios de ansiedade. Eu não estou falando de coisas genéticas, precisam ser lidadas com calma na nossa vida. Mas Tiago diz que pessoas ansiosas, extremamente ansiosas, a Bíblia diz, é porque um embrião foi lançado. A ansiedade é fruto do desejo do coração humano. Então, por exemplo, por que você pode estar hoje mesmo, agora aqui neste culto, amargo ou triste com alguém que você conhece? Tiago diz que, normalmente, quando a gente está com raiva de alguém, ou quando a gente está com amargura com alguém, é porque normalmente foi tirado algo de você que você não gostaria que fosse tirado. Então você fica com raiva de alguém, amargo com alguém. É por isso que você está amargo, porque alguma coisa foi tirada de você que você não gostaria que fosse tirado. Então, talvez você esteja aqui muito ansioso, você esteja cheio de ansiedade, ou talvez você esteja aqui com muitos medos, porque você vai enfrentar uma semana de muitas coisas, de muitos desafios. Ou talvez você esteja aqui e dizendo assim, você esteja aqui e você é uma pessoa muito tentada a mentir, tentado a falar coisas que não são reais e verdadeiras. E aí eu pergunto, você sabe o que está dando luz à sua mentira? A Bíblia diz, e a Bíblia vai dizer, que você mente porque você tem medo. Então preste atenção, deixa eu te dar um exemplo. É como se você botasse a culpa no seu chefe do seu trabalho, por ele te exigir algumas coisas na sua vida. Ou no seu pai, ou no seu marido, ou na sua esposa, ou no seu esposo. Então,
A pessoa que mente está mentindo porque ele tem medo de que algumas coisas possam acontecer com ele. Por exemplo, por que um filho mente para o pai? Porque se o pai souber o que ele fez, ele vai ser corrigido, disciplinado. Então Tiago diz, e a Bíblia diz, que toda mentira tem como embrião o medo. Como é que a gente lida com isso? Então, de onde vem a mentira? A Bíblia diz, do medo. O medo é um embrião. Isso é importante que você entenda isso agora. Eu não sei se você está entendendo. E isso está na Bíblia, você precisa entender o que a Bíblia está dizendo. Então, preste atenção. Se o pecado não é apenas quebrar as regras, o pecado é uma atração fatal, então, que vai jogar em você todos os tipos de emoções perturbadoras, vai jogar isso dentro do teu coração, dentro da sua vida, e vai te levar a um comportamento extremamente pecaminoso. E aí Tiago diz, e a Bíblia diz, que esses sentimentos pecaminosos vieram por deuses amantes. Então, olha só o que Tiago diz. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera o quê? Gera morte. Então, se você é um pai e seu filho mente para você, o que você faz? Hein? A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, daqui adiante, senta aqui, meu filho, daqui em diante você não joga mais LOL. Eu estou falando isso porque meu filho adora jogar LOL. Então, se ele mente para mim, eu fico assim, a partir de hoje, você não vai jogar mais LOL. Ou então, daqui em diante, você não vai mais à festa. Tem aquela festa que você queria tanto ir com seus amigos? Acabou. Por que acabou, pai? Porque você mentiu para mim. Para aí, o que a gente vai fazer? Se você parar aí, tu está acabando com o teu filho. Se você parar aí, você não está ensinando o teu filho. Se você parar aí, você está dando um final terrível para o teu filho. Por que a gente não pode parar aí? Olha, Rafael, daqui em diante você não joga mais LOL. Ô João, daqui em diante você não joga mais LOL. Você não pode parar aí. Você precisa chegar para o teu filho e dizer, olha, meu filho, minha filha, se você adquirir o hábito de mentir, você vai ser levado à morte. Porque então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Lê junto comigo. O pecado. Então eu tenho que dizer para Rafael e para o João, dizer assim, se você mentir para mim, Rafael, se você mentir para mim, se você adquirir o hábito de mentir, ele vai matar você, vai te levar à morte. Então, Rafael, então, João, se você mentir, adquirir o hábito de mentir quando ficar velho, quando você for trabalhar e mentir para o teu chefe, e na hora que ele descobrir, ele vai te mandar embora, o pecado vai matar teu trabalho. Você está entendendo isso? Você não pode dizer para o seu filho que apenas que cortou o LOL dele ou deixou ele de ir a uma festa. Ele vai matar teu trabalho. Se você adquirir esse hábito, quando você mentir no teu trabalho, talvez haja gente aqui que tenha perdido o emprego por causa disso. Mentiu no trabalho, foi descoberto, foi mandado embora. Porque o pecado gera morte, o pecado é capaz de matar trabalhos. Mas vamos mais além. Meu filho, Rafael, presta atenção, Rafael. Presta atenção, João. Você vai crescer. Quando você se casar,
Se você tiver o hábito de mentir, você vai perder seu casamento. O pecado vai matar seu casamento. Porque a sua esposa não vai permitir que você minta para ela. E quando ela descobrir que você mentiu para ela, o teu casamento acaba. O pecado vai matar o teu casamento. Você acha que isso aqui não é sério? Todo pecado gera morte. Então eu preciso dizer isso para o meu filho. Ou imagine que você seja uma pessoa que adora mentir para si mesmo. Você quer ser um cara de futuro? Vive sonhando com o teu futuro, mas não faz por onde para chegar lá. Você mente para si mesmo. Você não faz o que tem que fazer. E aí, quando você mente para si mesmo, a Bíblia diz que você vai se perder. E você não vai saber nem mais quem você é. E é o pecado gerando a morte em você, quando você é uma pessoa que não só mente para alguém, mas você é capaz de mentir para si mesmo. Ele vai matar você. A morte vem do pecado. Então é isso que Tiago está dizendo, que o pecado mata casamento. Que o pecado, a mentira mata o casamento, ele mata empregos, ele mata famílias. A Bíblia diz que o pecado é um parasita. Eu não sei se tem gente aqui, mas você já perdeu alguma coisa por causa do teu pecado? Todo pecado gera morte. Talvez você não morra fisicamente, mas faz você perder emprego, faz você perder família, faz você perder casamentos, faz você perder boas amizades, faz você perder a você mesmo. É isso que Tiago está dizendo. Mas pastor, então, como que a gente pode escapar disso? Você está dizendo que isso seduz a gente e que tudo isso leva à morte. Como que a gente pode escapar disso? A resposta é simples. E aqui eu quero pedir que você preste muita atenção nisso aqui. Você precisa aprender a repensar o que significa pecado. Eu peço que você repense isso na sua vida. Então, se você em toda a sua vida, em toda vez que você ouviu falar de pecado, você sempre achou que pecado é apenas fazer algo errado, é apenas matar, roubar, adulterar, qualquer coisa desse tipo, é isso também, não estou dizendo que é isso, mas é isso, mas eu quero que você repense pecado. Eu quero chamar você para entender, para que você entenda que você precisa remodelar na sua consciência, ou redefinir na sua mente o que significa pecado. Então, por exemplo, deixa eu explicar isso para você. Se você sempre acreditou que pecado é quebrar as regras ou fazer algo errado, como é que você vai lidar com o pecado? Hein? Se pecado sempre é, ou sempre foi, quebrar as regras, como que vocês vão lidar com o pecado? Simples, amanhã vem o slogan e o teu coração está firme com Jesus e você diz, a partir de agora eu não peco mais. Eu paro de pecar. Diga não ao pecado. Não é simples isso? Então, se vocês estão aqui fazendo alguma coisa errada, se o pecado é apenas quebrar regras, então vocês podem, daqui em diante, vocês podem dizer, a partir de hoje eu não faço mais isso. A partir de hoje eu não trato mais minha esposa assim. A partir de hoje eu não faço mais assim. A partir de hoje o meu trabalho não é tudo na minha vida. A partir de hoje eu não faço mais isso, aquilo. Eu digo não ao pecado. A pergunta que eu faço é, quantos conseguiram que isso se tornasse real na vida de vocês? Quero convidar vocês para redefinir o que é pecado. Ele é quebrar regras, sim. Ele é
Você precisa querer parar com ele. Mas você precisa entender que a Bíblia nunca, nunca trata o pecado simplesmente dessa forma. Talvez você ache que a Bíblia diz assim: olha, Júnior, você está roubando? Cara, agora, para com isso. Ô Manu, você está mentindo, cara. Para agora com isso. Diga não à mentira, diga não a isso, aquilo. A Bíblia nunca trata o pecado dessa forma. Ela nos ensina a dizer não. Claro que ela nos ensina a dizer não. Fala para você abandonar o pecado, deixar o pecado, dizer não ao pecado. A Bíblia ensina isso? Ensina isso. Mas não é a parte principal para como lidar com o pecado. Como é que você lida com o pecado? Eu não sei se vocês já leram sobre aqueles continhos infantis sobre o canto da sereia. Quem lembra? Ontem eu estava brincando com o irmão sobre isso. Quem lembra do canto da sereia? Como é que funciona o canto da sereia? Você está no navio, a sereia começa a cantar, os caras ficam enfeitiçados, o que eles fazem? Se jogam, e o que acontece com eles? Eles morrem. Esse é o canto da sereia. Desde molequinho a gente aprende isso. Mas há uma história do canto da sereia, que o cara chega, e quando ele entra no navio e vai para o alto mar, e ele é um cara muito exposto à sedução. Você sabia que tem gente mais expostas a seduções do que outras, em áreas das mais diversificadas na vida. O que seduz o Júnior não é o que me seduz. O que seduz a mim não é o que seduz o Francisco lá atrás. Então, no canto da sereia, quando tem uma história que vai dizer, e a história diz que quando ele entra no barco, o que ele faz? Quem lembra de uma história mais ou menos assim? Ele pega uma corda, se amarra no mastro. Essa é uma boa maneira quando a tua situação está grave. Isso é sério, gente. Essa é uma das maneiras de lidar com o pecado. Ele se amarra no mastro e diz assim: não importa o que eu diga, não importa o que aconteça, não me tirem daqui. Não deixem eu cortar essa corda. Não importa o que aconteça. Essa é uma das maneiras de você lidar com seduções que você normalmente é atraído. Talvez haja coisas que você aqui, quer dar um exemplo radical, você que gosta de gastar dinheiro, deixa o cartão de crédito em casa, isto é, se amarra no poste. Você é seduzido para isso. Se você tem se você tem algum vício na sua vida, você vai ter que se amarrar no poste. E isso, a Bíblia ensina que isso pode ser feito quando a coisa é grave. Você pode fazer isso na sua vida. Mas a Bíblia diz que há uma outra coisa que é muito mais poderosa e libertadora do que isso. E aí eu estou caminhando para o desfecho. Um pregador escocês vai explicar isso para a gente. Ele era chamado Thomas Chalmers, ele nasceu em 1840, e ele era um pregador escocês, e ele pregou o seguinte sermão: o poder de uma nova afeição, o poder de um novo amor. Quando eu falar em afeição, eu estou falando de amor, tá? O poder de um novo amor, ou o poder de uma nova afeição. Olha o que ele diz: a única maneira de romper o domínio de um desejo belo na alma é mostrando algo mais belo ainda. Daí vem aquela frase que um amor... Como é que é aquela frase mesmo que eu estou me esquecendo? Só é curado... Como é que é a frase mesmo? Diz? Um amor... Ih, vocês estão fora da cultura. Eu esqueço de tudo, mas vocês não é possível. Um amor só pode ser curado por um outro grande amor. Não é isso que o Thomas Chalmers está dizendo. Ele está dizendo que não basta você dizer: a partir de hoje eu não peco. Não basta você dizer não ao pecado. Não basta você dizer
Não quando o pecado está se apoderando de você. A resposta que Thomas vai dizer no seu sermão é que você precisa, que a resposta à sua tentação é você adquirir uma nova paixão espiritual, uma paixão espiritual muito mais poderosa. Então, Thomas vai dizer que não adianta você apenas negar a negação, não apenas a disciplina. Thomas vai dizer, você tem que se apaixonar por alguém, um novo amor, algo que seja tudo para você. Isto é, ele está dizendo que você precisa trazer Jesus para o seu coração como a sua paixão maior. Então, se você quer ficar livre das coisas que estão te prendendo, que você está vendo que você vai estar tendo que se amarrar para não fazer, Thomas está dizendo, algo poderoso que pode fazer com que você não precise nem se prender, é você ter um novo amor, e esse novo amor se chama Jesus. Essa nova paixão, ele pode libertar você, ele pode transformar você. E aí, ele vai dar um exemplo de como isso acontece nos relacionamentos conjugais, quando ele cita Efésios capítulo 5, do verso 25 ao verso 27. Ele diz assim, marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios, Paulo está dizendo, há um marido, tem um marido. Se nós nos colocarmos na mão de qualquer um outro marido, lembra da imagem do Antigo Testamento? O povo de Israel queria ouvir vozes dizendo, eu sou bonita, eu sou linda. É isso que dizemos ao namoro, é isso que dizemos à nossa profissão, é isso que dizemos muitas vezes aos nossos filhos. E essa é a razão do por que pecamos. Você me faz sentir melhor. Cuidado com isso. Se você falar isso, a não ser que seja para Jesus, de maneira profunda, você está sendo seduzido. Eu não estou dizendo que você não pode dizer para o seu marido, poxa, você me faz sentir bem. Mas desde que você se lembre que a única pessoa que pode te fazer bem de verdade é Jesus de Nazaré. Mas, pastor, como se libertar disso? Tiago diz, e a Bíblia diz que você precisa olhar para um amor maior. Que amor maior? É Jesus. Olha o que ele fez. Olha como é que no Antigo Testamento já apontava para Cristo. Jeremias capítulo 2 vai dizer, por acaso a jovem se esquece dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adereços, todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias, o meu povo me trocou por outros maridos. Eles estão nos braços de outras amantes. O que Deus está dizendo? Quem já casou aqui? Por que uma noiva quer chegar linda na igreja? Hein? É porque ela quer vir de lá até aqui, confiante, plena de si, que ela está linda, para se juntar ao seu esposo, para se juntar ao seu marido. É por isso que uma esposa, ela precisa, quando ela está se casando, ela quer ficar linda. Você entende o que Jesus fez por você, quando nós lemos esse texto? A Bíblia diz que Jesus foi despojado de tal forma que ele perdeu as suas roupas para que nós ficássemos belos e lindos para ele. A Bíblia diz que Jesus morreu em nosso lugar. Ele é o marido que se abriu mão de todas as coisas para que um dia ele volte para nos buscar como uma noiva ataviada, sem ruga e sem mácula. A Bíblia diz que
Jesus foi desfigurado na cruz do Calvário para que você não tivesse mais mácula em você, nem rugas no seu rosto. Você estivesse completamente perfeito e lindo para Ele. A Bíblia diz que Jesus foi o marido que foi despido para que eu e você, a sua noiva, tivéssemos roupa para vestir. Para que nós fôssemos vestidos. E a Bíblia diz e faz uma pergunta: será que teus amantes conseguem fazer isso por você? Claro que não. Claro que nenhum dos seus amantes, Deus está dizendo para a igreja, é capaz de fazer isso por você. Só Jesus é capaz de fazer aquilo, só Jesus é capaz de te dar aquilo que realmente você precisa para viver para Ele para sempre. Então, se você está com medo, e você chegou aqui está com medo, e você está no seu trabalho, e teu chefe te perturba, e ele quer que você minta, e ele diz para você mentir no seu trabalho, como que você poderia responder ao seu chefe se ele exige que você minta para que você continue no trabalho? Obviamente, a Bíblia vai te ensinar que você, ainda que você não diga verbalmente para ele, aqui no teu coração você possa dizer para ele: você não entende, meu chefe, que você nunca vai poder me vestir de verdade. Esse emprego não é capaz de me vestir de verdade, porque as roupas nas quais eu sou vestida, elas foram compradas por alto preço e elas foram compradas na cruz do meu Salvador e Redentor. Então, talvez você esteja pensando nisso. Como que se responde a alguém que quer que você viva equivocadamente, sendo seduzido e sendo seduzido, levado ao pecado, à morte? Como a gente responde? É quando você começa a declarar no seu próprio coração que Jesus é o amante da tua alma. É nos braços dele que você está e sempre ficará. Você não vai se deitar com outro homem, com outro marido. Então, a única maneira de você ficar livre ou romper com o domínio da tentação do pecado, do belo, das coisas que te atraem, é você ter algo mais belo ainda. E a Bíblia diz que Jesus é a coisa mais formosa que nós podemos ter. Não há nada mais glorioso do que o próprio Jesus ser o nosso esposo e nosso marido. A Bíblia diz, por exemplo, que Ele é a nossa estrela da manhã. A Bíblia diz que Ele é o nosso leão de Judá. A Bíblia diz que Ele é o nosso Cordeiro de Deus. Ele é o nosso marido. Por isso que eu acredito que não há nada igual à fé cristã. Não há nada igual ao cristianismo. Não existe um apenas diga não. Não existe apenas um diga não. Olha como Tiago termina ou explica como a gente deve viver essa vida rompendo com a tentação e o pecado. Olha como é que ele mostra isso como exemplo prático no verso 9 do capítulo 1. Mas o irmão de condição deve gloriar-se na sua alta posição. Quantos aqui são cristãos? Você não precisa levantar as mãos. Obviamente que Tiago não está falando aqui de dinheiro. Tiago está falando com cristãos. Eu não nego que no contexto ele está falando de rico e pobre, de alguém que tem tudo e perde, e alguém que não tem nada e ganha. Mas Tiago está falando de alta posição, em algumas versões de posição elevada, em algumas versões bíblicas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é um cristão, qual é a sua posição elevada? Hein? A Bíblia diz, ele está falando aqui com o pobre, tá? Mas o irmão de condição
humilde deve gloriar-se na sua alta posição. Vamos imaginar que Deus esteja falando, que Tiago esteja falando com os irmãos de menos condições financeiras, que vive uma luta enorme para sobreviver. E aí ele diz, a vocês, mas os irmãos de condição humilde devem gloriar-se na sua alta posição. Então, se você é um cristão, o que é uma posição elevada? A Bíblia diz que em Cristo, isso vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 2, que em Cristo você está sentado à direita. Hein? Vocês acreditam nisso? Que neste exato momento, embora vocês estejam aqui, por causa de Cristo, vocês que estão em Cristo, estão sentados à direita de Deus, nas regiões celestiais. Vocês acreditam nisso? Fala sério. Gente, vocês estão aí? Eu não estou tentando te animar. Eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. Que eu e você, com os irmãos de condição humilde, se você está em Cristo, você está em posição elevada. Isto é, você está sentado à direita do Pai em Cristo. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, se você crê em Jesus, você está à direita, sentado à direita de Deus com Jesus. Agora, por que você está sentado aí? Por quê? Por quê? Porque Paulo diz, porque Deus te vê perfeito como Jesus é. Por isso você pode sentar à direita do Pai. Então você pode estar dizendo, pastor, mas eu estou aqui e sou cheio de pecado. Mas se você creu em Cristo como teu único e suficiente Salvador, você só pode estar à direita do Pai, sentado no trono do Pai, junto com Cristo, porque Ele te vê perfeito assim como Jesus o é, senão você não estaria sentado ali. John Stott dizia que isso é o já e o ainda não. Então, o Tiago está dizendo que você deve se orgulhar, gloriar-se na sua alta posição. Tiago diz que você deve se orgulhar por estar em posição elevada. Então, ele está dizendo que você nunca vai superar as suas tentações, a menos que você viva conscientemente, entendendo que você é santo e que você está em Cristo. Entende? Senão você não vai conseguir viver, se libertar das suas tentações. Então, essa é a única maneira de você se libertar da sua amargura, você se libertar da sua ansiedade. Por quê? Porque Jesus se torna aquilo que é mais importante na tua vida. Por último, ele vai dizer para o rico, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor. Como assim, pastor, se orgulhar na humilhação? Como que eu posso ter orgulho de estar passando um momento de viver humilhado? Sim, é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que a única maneira de se humilhar é você sempre se lembrar. Ele está falando aquelas pessoas que conseguiram coisas maiores na vida. Ele está dizendo, você nunca pode se esquecer de que você é salvo pela graça. Nunca. Nunca pode. Então, porque Tiago sabe que uma pessoa que tem condições mais elevadas na vida lida com a tentação da arrogância. E ele precisa lembrar que tudo que ele tem é pela graça de Deus. Tudo é obra de Deus. Um pregador chamado Robert McCheyne é a minha última ilustração e eu vou terminar. Ele percebeu que os irmãos da igreja deles, de condição elevada, não estavam entendendo isso. Eles tinham bastante dinheiro, tinham condições financeiras elevadas, e eles não investiam no reino, eles não eram dizimistas,
eles não ofertavam. Mas uma coisa incrível que acontecia com esses irmãos é que eles todos os dias iam para a reunião de oração, orando para que Deus os fizesse videira verdadeira. Entende isso? Robert McCheyne percebeu que os irmãos de maior condições elevadas, que não doavam nada para a igreja, sempre estavam nas suas reuniões de oração, orando para que eles pudessem ser videiras verdadeiras. Eles tinham problemas em dar. E McCheyne percebeu que a única maneira deles se tornarem videiras verdadeiras, a única maneira deles se tornarem como Cristo era dando. Então ele vai se reunir, ele vai estar pregando para esta igreja, e ele diz assim, no seu púlpito: eu vejo que muitos de vocês, que têm condições financeiras adequadas, oram dia e noite para que nós sejamos ramos e videira verdadeira. Vocês, nas reuniões de oração, oram para serem a imagem de Cristo. E aí ele diz: se vocês querem ser assim, então vocês devem dar. E aí ele continua o seu sermão dizendo, ele diz que Cristo, ainda sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. E aí ele diz, talvez vocês possam dizer: pastor, o dinheiro é meu, eu trabalho duro para ganhar. McCheyne responde através da pregação: ok, Cristo também poderia ter dito: meu sangue é meu, a minha vida é minha, eu não vou dar a vocês. E ele continuou o sermão. Talvez vocês me perguntem, falando com a sua congregação: por que eu deveria dar meu dinheiro para o reino? Por que eu deveria investir no meu reino? Ele responde: olha, Cristo diria o seguinte: por que eu deveria dar minha vida para ímpios rebeldes? Por que eu deveria dar a minha vida para vocês? Eu vou dar então a minha vida só para os pobres. Os ricos eu vou deixar de fora. Aqueles que têm condições mais elevadas, eu vou deixar de fora. E aí ele continua no seu sermão: mas não foi isso que Cristo fez. Porque quando ele tinha 100 ovelhas, ele deixou 99, porque uma se perdeu, e ele foi buscar a que se perdeu. Ele derramou seu sangue por aquela que não merecia. E aí ele continua: e se vocês continuarem a insistirem nessa decisão de vocês, mas se eu der o dinheiro para a igreja, alguém pode usar de forma errada. Alguém pode pegar o meu dinheiro e fazer coisas extremamente equivocadas. McCheyne disse o seguinte: Jesus Cristo responderia assim. Cristo sabia, isso está em Hebreus, se você não sabe, Cristo sabia que milhares de pessoas iriam pisar no seu sangue derramado, que milhares de pessoas iriam desprezá-lo, que milhares de pessoas iam dar 1000 desculpas para pecar mais, mas mesmo assim ele derramou o seu sangue por eles. E ele continua. E ele diz: meus queridos, se você quer ser como Cristo, dê muitas vezes. De graça dai ao vil e ao que não merece. Cristo é glorioso e feliz, e quer fazer também você feliz e glorioso. Ele não quer seu dinheiro, mas Ele quer a sua felicidade. Ele quer te tornar como Ele. E aí ele termina o seu sermão. Lembre-se do que ele disse: melhor é dar do que receber. O que McCheyne quis dizer? O que está acontecendo? O que esse pastor está dizendo? Ele está dizendo para você pensar na graça da sua posição. Ele está dizendo que você precisa pensar no que Jesus fez, e Ele vai te livrar de todo o orgulho. Ele vai te tirar de toda a prisão.
Então, ao pobre ele diz, pense aonde você está. Pense na glória de onde você está. E Ele vai livrar você de todo o desespero que essa terra está te trazendo. E aí ele continua. Ele diz, pense sobre ele. Ele diz ao rico, em vez de orgulhar-se em si mesmo, orgulhe-se em Cristo Jesus. Ele te salvou pela graça dele. E ele diz, então vista-se nele, viva para ele. Então, McCheyne diz, a única maneira de quebrar o domínio do pecado em seu coração é você se rendendo completamente a Jesus. Ele precisa ser tudo para você. A única maneira de você quebrar o desejo do seu coração de algo belo é que você coloque algo muito mais glorioso em seu próprio coração. Deixa eu lhe perguntar. Eu insisti em falar sobre Jesus ser tudo na tua vida, porque a Bíblia insiste nisso comigo e com você todos os dias. Porque eles sabem que nós não somos bons de colocá-lo no centro de nossas vidas. Então Ele está diante de você hoje à noite. Ele está diante de mim hoje à noite. Ele está aí, aonde você está. Ele está aqui nesse lugar. Você está diante dEle. Então eu fiz questão nesta noite de mostrar isso para vocês de várias maneiras e de muito jeito. Porque é assim que a Bíblia ensina. Por que eu fiz questão de fazer isso como pastor de vocês? Para que vocês possam ser livres. Para que nós possamos ser livres. Porque a Bíblia diz que a única maneira de nós sermos livres das nossas tentações, de sermos seduzidos pelo pecado, é de nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Diga sim para Ele. Pastor, mas eu já sou um cristão. Diga sim para Ele. O cristão tem que pregar para si todos os dias que só Jesus Cristo salva. Que Ele é o Cordeiro de Deus na tua vida. Deixa eu te perguntar. Por que você está tão ansioso? Por que você tem tanta raiva? Por que você tem tanto medo? Por que você é tentado tanto a mentir? Por que você está indo para a cama com outros maridos? Jesus está te chamando a voltar-se para Ele. Eu sou teu único marido. Eu estou falando isso de forma metafórica. Jesus está te chamando de volta para os braços dele. Eu sou teu marido. Você está querendo um outro, mas eu sou o teu marido. Eu é que posso quebrar o poder do desejo que vai te levar à morte. E eu vou te dar vida eterna e vida abundante. Eu sou o único que de fato posso fazer de você feliz e diferente para sempre. Eu posso fazer de você santo e para sempre. Tudo aquilo que está te prendendo, eu sou o único que posso quebrar o poder disso na sua vida. Volte para os meus braços. Volte para os meus braços. Volte para os meus braços. Não se deite mais em outros braços. Volte para os meus braços. Eu sou Jesus, o teu marido. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Inclina a tua cabeça. Inclina a tua cabeça. Enquanto os músicos vêm para cá, quando toda a equipe vem para cá. Pai,
Não importa a condição que nós estejamos, Senhor, de pobreza ou de riqueza, de adversidade ou de prosperidade, ajude-nos a ver que seu Filho é tudo em nós. Ajude-nos a ver que Jesus é tudo na nossa vida. Ele é o nosso marido. Nós sabemos que Ele é o único que é capaz de poder quebrar o poder do pecado em nós. Senhor, que todos aqui possam buscá-los. Por favor, Senhor. Que Ele encontre gente que te busque de novo. Que possa dizer, eu quero voltar para os teus braços. Que reconheçam que estão deitados em outros braços. Eu sei que o Senhor fala conosco. Então, em nome de Jesus, tem muita gente aqui que precisa ser liberta, que precisa ser liberto. Tem muita gente aqui que o pecado está gerando morte no seu trabalho, gerando morte no seu casamento, gerando morte na própria vida. Eu quero te rogar para que o Senhor possa, que todos nós desejemos ir de encontro aos teus braços de novo. É como Jeremias diz, capítulo 2, os meus braços estão vazios, porque a minha noiva decidiu dormir com outros homens, com outros maridos. Fizeram ídolos para si mesmos. Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor trabalhe em nós, para a glória do teu nome. Quero confiar o teu Espírito agora aqui. Quero pedir que o Senhor trabalhe. Uma coisa é certa. Tua palavra diz que se nós o buscarmos e o buscarmos de todo o coração, então eu virei e eu sararei a sua terra. Eu quebrarei o jugo do opressor. Eu despedaçarei a vara ou a flecha do arqueiro. Liberta-nos nesta noite. Não nos deixe ser seduzidos. Pelo teu Filho, nos traz de volta para os teus braços. Em nome de Jesus. E que enquanto nós formos adorar, nós possamos estar na tua presença, ser levados a ti em adoração por meio de Jesus Cristo. Que quando nós viermos comer do pão e do cálice, nós possamos poder dizer: tu és meu marido, tu és meu marido, tu és meu marido. Eu estou de volta aos teus braços. Faça isso nesta noite em nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto nós